comunidade, muito boa tarde, Manaus, boa tarde, meu Amazonas, sejam todos bem-vindos ao Brasil Gente na tarde dessa terça-feira, ao vivo até as 5 horas da tarde na tela da Band Amazonas. Veja o que é destaque no programa de hoje. Mais uma vez, Manaus amanhece sem ônibus. Rodoviários param, mesmo contra a decisão da Justiça, e deixam 70% da frota nas garagens. Essa é a 10ª paralisação somente este ano. E a população é que mais sofre. Eu estou aqui desde as 6 horas da manhã, passa um ônibus ou outro e tudo lotado. Tem muita gente aqui, usa a carteirinha, né? Não tem aquele dinheiro para pagar e aí fica assim a situação, olha. Uma neblina encobriu os céus de Manaus na manhã dessa terça-feira. Muitos voos foram cancelados e alternados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A gente fala ainda dos problemas da comunidade. Que a gente não aguenta mais essa buraqueira aqui. Você solicitou pelo WhatsApp e o Brasil Gente atendeu. O Brasil Gente, programa aqui da Voz à Comunidade, já está no ar. Tá tudo bem por aí? Como é que anda a sua comunidade, seu bairro, seu município, hein? Olha, você sabe que é muito fácil participar. Você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Twitter da Band Amazonas e até pelo Instagram, @BrasilGenteAM. Tem também o @BandAmazonas. Não esquece que você pode interagir conosco por meio do nosso WhatsApp, que aqui a gente chama carinhosamente, você já sabe, BandZap, que é o 984020201. Olha, você pode se tornar o repórter aqui do Brasil Gente. A Diva, como? Começa a fazer lá os vídeos, narra os problemas aí da sua comunidade, do seu bairro e até da sua cidade. Manda aqui pra gente. Quem sabe uma equipe do Brasil Gente pode ir aí no seu município mostrar aquele problema que tá tirando a paz. Aquele buraco, aquele bueiro, a falta de água, a falta de luz. Aqui você já sabe, aqui você tem voz e tem vez. Manaus amanheceu debaixo de mais uma paralisação. Hoje foi a vez dos rodoviários. Ontem nós falamos aqui sobre essa situação no Brasil Gente. Já iniciamos a semana falando que eles poderiam paralisar e hoje eles cruzaram os braços. E usuários do sistema de transporte coletivo, mais uma vez prejudicados com a greve dos ônibus em Manaus. A categoria reivindica reajuste salarial de 4% e diz que a população vai ficar sem ônibus por tempo indeterminado, mesmo sob pena de multa de R$30 mil por hora a cada paralisação. Essa já é a 10ª vez que eles, cruzam os braços aqui na capital amazonense somente este ano. Quem traz os detalhes aqui na tela do Brasil Gente é o menino de Vira, Juscelio Paiva. Catiana, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, o que a gente viu foi isso nas paradas de ônibus aqui da capital. Muita gente à espera de um coletivo que não passou. Isso porque apenas 30% da frota total de ônibus, pelo menos 1.300 ônibus aqui da capital, apenas 30% saíram das garagens das 10 empresas que operam o transporte aqui na cidade para as ruas. E olha só, muita gente querendo ir para o trabalho, querendo ir para a escola, querendo ir aí para outros pontos da cidade, resolver seus problemas e não conseguiram por conta dessa greve dos rodoviários aqui em Manaus. Os rodoviários em si, eles reivindicam aí a questão do dissídio salarial 2018-2019, também a questão do salário férias, que segundo eles, até o momento não foi pago para a maioria dos trabalhadores desde o início do ano, além também de ticket, alimentação e o que nós passeamos por algumas empresas, principalmente as maiores aí como a Global Green na zona leste aqui de Manaus e também a Líder na zona norte, e o que se viu de fato foi
muito ônibus na garagem dessas empresas e nas ruas essa situação aqui. Nós conversamos principalmente com quem foi mais prejudicado, que foi o usuário que paga o transporte público e teve que esperar horas e horas por um transporte público. Tá precisando ir para onde? Para faculdade, não estou conseguindo pegar ônibus, não está passando nada. Eu tô aqui desde as 6 horas da manhã, passa um ônibus ou outro e tudo lotado, entendeu? Tipo, hoje tinha trabalho, e aí como é que fica? Tem muita gente aqui usa carteirinha, né? Não tem aquele dinheiro para pagar e aí fica assim a situação, olha, nos pontos de ônibus tudo lotado, não tem condições. Catiana, nós também percorremos as garagens das empresas dos ônibus e conversamos com as lideranças dos sindicatos e eles colocaram aí as principais reivindicações deles e culpam principalmente o Sinetran, que é o sindicato que cuida das empresas do transporte público aqui de Manaus e também até a Justiça do Trabalho, porque até o momento não houve uma negociação com relação à pauta de reivindicações aí da categoria e essa greve geral prejudicou principalmente. Nós sabemos que o fluxo, segundo o Sinetran, é de pelo menos aí 1 milhão de pessoas que pegam ônibus diariamente aqui na capital, tanto no período da manhã, que é o período considerado, né, o horário de pico, como também no fim da tarde. Então, muita gente mesmo prejudicada com essa greve dos rodoviários nesta terça-feira aqui na capital, Catiana. Estamos com 2 anos sem reajuste de salário, não dá para esperar mais, a inflação está consumindo tudo e está na hora das empresários tirarem vergonha na cara e nos concederem o nosso reajuste. A gente vai continuar parado até resolver. Olha só, Givanci, deixa eu falar uma coisa para os senhores, para o senhor que é presidente aí do Sindicato dos Rodoviários, eu concordo. Todos nós temos o direito de corrermos atrás dos nossos direitos. Isso é garantido por lei pela Constituição. Porém, essa já é a 10ª vez que vocês decidem parar. Vocês alegam 2 anos de reajuste. Mas sabe o que eu acho? Os senhores deveriam cobrar dos empresários, porque nós, população, não aguentamos mais pagar por isso. Ou seja, nós já pagamos os impostos, nós já pagamos caro na tarifa do ônibus, ou seja, não dá para querer descontar tudo isso na gente. A população já não aguenta mais, vocês, poder público, precisam entrar em um acordo, o Tribunal também do Trabalho precisa intervir, porque até quando a gente vai continuar, vai amanhecer debaixo dessa tensão? Muita gente perdeu hoje aula, muitas escolas particulares suspenderam as atividades porque não tinha condições. Hoje, no início da tarde, eu estava ali no centro da cidade, o caos era grande, muita gente aguardando pelo coletivo. O que é que a gente via? Os alternativos, que são aqueles amarelinhos, que não deveriam estar circulando em vários pontos da capital, aproveitaram hoje. Ou seja, Manaus, quase todos os dias a gente se depara com uma notícia. É greve disso, é greve daquilo, enquanto isso quem sofre é a população, que é a menos favorecida, que depende do sistema de transporte coletivo. A gente continua falando sobre essa paralisação dos rodoviários e os prejuízos causados ao sistema, pelo sistema de transporte coletivo. Nós vamos lá para o Terminal 3, que fica na Cidade Nova, um dos maiores da Zona Norte de Manaus, onde está agora o repórter Eduardo Galvão, que traz mais informações para a gente. Como é que está a movimentação por aí, hein, Eduardo? Boa tarde para você. Boa tarde, Catiana. Boa tarde a todos. A movimentação é essa, vou pedir para o Márcio mostrar. Está um pouco acima da média, está uma movimentação anormal desde hoje. A gente teve aí um pequeno problema com o Eduardo, daqui a pouco a gente volta, até porque o tempo voltou, restabelecemos o sinal com o Eduardo Galvão. Pode voltar, Eduardo, com as informações. As paradas e o terminal assim, ó.
completamente lotado. Apesar da decisão da desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, que no sábado fixou uma multa de R$30 mil por hora ao Sindicato dos Rodoviários, caso eles resolvessem parar. E eles não acataram, pararam. E hoje a juíza, na verdade, ela é a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, a Eleonora de Souza Saunier, fixou uma multa de R$200 mil por hora para o Sindicato dos Rodoviários, além de determinar um bloqueio nas contas do Sindicato dos Rodoviários, que é referente à multa inicial por descumprimento da decisão. O dia todo foi isso. As paradas, os terminais lotados. Ainda há pouco eu conversei com um dos usuários aqui dos coletivos e ele disse que normalmente ele espera de 30 a 40 minutos o seu ônibus e hoje ele esperou 2h10. Muita gente mesmo foi prejudicada com essa decisão, com essa paralisação do Sindicato dos Rodoviários. Tentamos entrar em contato com o presidente outra vez, o Givanci de Oliveira Silva, mas até o momento não obtivemos resposta. E você não sai daí, porque daqui a pouco eu volto com outras informações para falar de uma outra paralisação para amanhã. Catiana, a coisa não tá fácil. Muitíssimo obrigada, Eduardo Galvão, pelas informações. Isso chama a atenção, porque até agora o Sindicato dos Rodoviários não falou com a imprensa. Nós estamos tentando, desde ontem, falar com a diretoria do sindicato, nenhum retorno, não atendem as nossas ligações, não respondem as nossas mensagens. Enquanto isso, a população está lá, sofrendo, está aí nas ruas. É um caos, né, que se estabeleceu nesse início de semana ainda em Manaus. Nós queremos saber se eles vão cumprir ou não a determinação judicial, porque eles estão aí, devem pagar multas, ou seja, para saber como é que o amazonense tem que se programar para quarta-feira, se vai continuar ou não. Ou seja, é aquilo, minha gente, que eu falei ontem aqui, que Manaus é como se estivesse entregue aí as baratas, né? Todo mundo faz o que quer, o Sindicato dos Rodoviários dá hoje lá na veneta deles, eles acordam, vamos paralisar amanhã. É assim que acontece, ou seja, nós estamos janeiro, fevereiro, março, no 5º mês do ano. 10 paralisações, ou seja, eles vão lá fazendo o jeitinho deles e tal, sempre é o reajuste, a melhorias. Volto a falar com todo o respeito que eu tenho aos senhores e principalmente à categoria. Vem cá, eu quero perguntar, senhores, vocês não têm familiares que dependem do sistema de transporte coletivo, não? Eu fico me perguntando, todo mundo aí tem carro particular, tem motocicleta em casa, porque certamente os parentes de vocês, os familiares de vocês, devem estar sentindo os efeitos causados por essa paralisação. Até quando vocês vão continuar afetando a população? Vocês acham, isso já está assim, fora do comum, vocês acham que afetando a população, isso vai atingir lá o empresário? Vai atingir o poder público ou sei lá quem é que vocês queiram atingir? Não vai. Então comecem a repensar, vamos usar o bom senso e educação também, né? Porque se vocês tivessem um mínimo de respeito pela população, não tiravam 70% da frota do sistema de transporte coletivo. Então fica aqui a nossa indignação, porque a população é a maioria. A população é quem sofre todos os dias a cada paralisação dessa de vocês. A gente continua falando de transporte coletivo, mas dessa vez é a mudança a partir dessa quinta-feira em novas linhas do sistema que deixam de circular no centro da cidade. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, a medida vai proporcionar ao usuário um ganho de 15 a 20 minutos no tempo das viagens. A repórter Flávia Moura conversou com o chefe de fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e traz agora os detalhes aqui na tela do Brasil, gente. Roda aí, por favor.
Ao total, 5 linhas vão deixar de atender o centro da cidade. São elas 111, 125, 407, 541 e também a linha 623, que faz a rota Petrópolis, Terminal 1 e centro da cidade. Há mudanças também em relação ao Interbikes, que não vai atender mais o Terminal 1. E quem vai dar mais detalhes sobre essas mudanças é o chefe de fiscalização da SMTU, Laerton César. Explica pra gente direitinho como funcionam todas essas mudanças. Bem, a SMTU ela tem estudado as melhorias para o transporte coletivo em Manaus, junto com o seu corpo técnico, e houve uma mudança de 6 linhas anteriormente e desta vez está havendo outra mudança com mais 6 linhas. A população pode ficar tranquila, os usuários do transporte coletivo podem ficar tranquilos que não sofrerão nenhum dano, nenhum transtorno com essas linhas. Pelo contrário, eles terão muitos benefícios. Por quê? Porque essas linhas que dão o retorno na Praça da Saudade, elas chegarão mais rápido aos seus terminais de bairro, ok? E aí, com essas mudanças, ela geralmente vai ter entre 20 a 15 minutos de ganho, acelerando o retorno dessas linhas para os seus bairros de origem. E ela não deixa também, essa mudança não deixa de atender o centro da cidade, porque o usuário que vem nessas linhas, ele desce no Terminal 1 e ele saberá que terá outras linhas que vai até o T0, que é o centro da cidade, também para levá-los até o seu destino de origem. Em nenhum momento essas mudanças traz transtorno e deixa o usuário à deriva no sentido de trazer melhorias para ele. Então a SMTU sempre está pensando nas melhorias do transporte coletivo e, friso mais, pensando no usuário. Essas mudanças elas são pensadas de forma bem para que o usuário jamais tenha nenhum tipo de transtorno. Então a população, a Prefeitura de Manaus, a SMTU, o órgão que fiscaliza, está ali sempre em prol, fazendo com que o usuário do transporte coletivo seja bem assistido da melhor maneira possível. Laerton César, muito obrigada pelas suas informações. Portanto, essas mudanças nessas linhas, elas valem a partir desta quinta-feira. Muito obrigada, Flávia Moura, pelas suas informações. Eu tomara, que a população não seja prejudicada. A gente muda agora de assunto e fala dos casos de polícia. Um homem foi agredido por passageiros da linha 011 na zona oeste de Manaus depois de aceitar assaltar o coletivo com a ajuda, sabe de quem? De uma criança de aproximadamente 10 anos. Enquanto o homem de 30 anos intimidava as vítimas, o menino, a criança recolhia dinheiro e objeto das vítimas. Olha que absurdo. Quem conta aqui detalhes pra gente na tela do Brasil, gente, é o menino de Eveira, Juscelio Paiva. Roda aí, por favor. Catiana, essa história não é todo dia que acontece. Sabe por quê? Foi uma audácia muito grande. Ontem à noite, um homem e um menino de aproximadamente 10 anos, eles entraram em um ônibus da linha 111, logo depois do Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte aqui de Manaus. Minutos depois de entrar no coletivo, no momento que o ônibus adentrou a área do Tarumã, na zona oeste, eles anunciaram um assalto. Isso mesmo, acredite. O homem e a criança anunciaram um assalto. Renderam passageiros, cobrador e também o motorista do ônibus. E detalhe, enquanto o homem, que estava armado de uma faca e também de uma arma caseira, ele rendia o motorista e também as outras vítimas, a criança, ela tinha a missão de recolher todos os pertences dos passageiros. Mas nesse meio termo, um dos passageiros reagiu a esse assalto e conseguiu imobilizar o assaltante. Resultado, ele foi espancado, foi bastante agredido pelos passageiros já revoltados com a situação do assalto. E pergunte, e para onde foi a criança? Também foi agredida? Não. O menino de 10 anos
saiu do coletivo e conseguiu fugir por uma área de mata. Já o suspeito, ele foi identificado como Fábio Brito Costa. Esse aí dessa imagem que está deitadinho aí no chão, depois de ter sido espancado. Ele tem 30 anos, foi socorrido e levado até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, e depois encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, com a faca, com a arma caseira e com muitos hematomas pelo corpo. Por quê? Porque foi assaltar mais um ônibus do transporte público aqui em Manaus. Obrigada, Juscelio, pelas suas informações. Até agora a gente não teve notícias desse menino que aparenta ter 10 anos de idade. Agora eu fico pensando, sabe o quê? Minha gente, será que esse menino era sobrinho, era filho desse criminoso aí? Porque eu tenho certeza que esse menino não estava ali porque ele queria, né? Certamente ele deve ter sido forçado. E aí depois a população fala, quando um bandido desse entra para a criminalidade, ele fala da falta de oportunidade. Aí muitos entram aí nas organizações criminosas que tem lá um estatuto, né? Que é a coisa mais linda na visão deles, é o estatuto, que lá eles vão crescer, lá eles vão ser reconhecidos na sociedade. Vão nada. Lugar de criança na escola, minha gente. Eu vim do interior, eu estudei a minha vida inteira em colégio público. Ou seja, isso é balela, né? Coitada aí da criança, tomara que a mãe pegue aí a família, né? Comece a mudar a história, o destino desse menino. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente vai falar de mais greve. Dessa vez os petroleiros anunciam parar as atividades amanhã. Não saia daí, que é já depois do intervalo. De volta com o Brasil Urgente, a você que acabou de ligar a TV, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você é sempre bem-vindo aqui e é um prazer, uma honra ter a sua participação, a sua audiência todos os dias na tela da Band Amazonas. A você que me dá a honra de falar conosco na tarde dessa terça-feira pelo Band Zap. Olha, vamos ver quem está falando aqui. Muitíssimo obrigada. O Elias lá do Jorge Teixeira, a Lúcia do Alvorada, a Mônica do Alfredo Nascimento, o Fábio do Armando Mendes, o Jadson do bairro Coroado, bem aqui pertinho, o Cristóvão lá do município de Iranduba, um beijo aí para vocês, Iranduba, o Leonardo lá do município de Envira, terra do nosso menino de Envira, a Juliana lá do Conjunto Ajuricaba e o Davi lá da Compensa. Muito obrigada a você que fala conosco de qualquer parte de Manaus e desse Amazonas imenso. Nós falamos agora há pouco sobre a greve dos petroleiros. Eles confirmaram uma greve nacional de advertência em protestos aos preços dos combustíveis e contra a privatização da Petrobras. A paralisação de 72 horas será a partir dessa quarta-feira. A mobilização é liderada pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e sindicatos filiados. Em Manaus, a categoria vai protestar. Quem traz mais informações agora ao vivo para a gente aqui na tela do Brasil, gente, é o Eduardo Galvão. Eduardo, seja bem-vindo novamente aqui. De que forma essa greve, essa paralisação de advertência, isso vai acabar prejudicando a vida dos amazonenses? Prejudica, Catiana, prejudica e muito. Sem os petroleiros não adianta, né? Porque eles são responsáveis por transportar o diesel, gasolina, gás de cozinha. Essa mobilização é liderada, como você falou, pela Federação Única dos Petroleiros e sindicatos filiados. Segundo a Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito, a FEGAS, que tem como presidente o Fernando Feitosa, a greve não será apenas para pedir a redução do gás de cozinha e do diesel, e sim dos combustíveis de uma forma geral. Lembrando que a greve é nacional, começa hoje, Catiana, na verdade hoje, a partir das 11h30 da noite, e vai afetar muito todos nós.
Muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Portanto, tá aí. Olha, se você, né, já estiver andando por aí, já abasteceu o veículo, já abasteceu a motocicleta, olha, se eu fosse você, eu se preparava, porque isso pode prejudicar aí num abastecimento, né? Nós podemos ficar novamente desabastecidos aí sem combustível, ou seja, a gente tomara que isso não aconteça novamente, né, minha gente? Mas você certamente, a gente vai te avisar por aqui, vamos acompanhar amanhã cedo essa greve de advertência de 72 horas aí realizada aqui na capital. Manaus amanheceu sob uma forte camada de neblina. Um motorista que saiu cedo de casa redobrou a atenção. O nevoeiro causou até o fechamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para voos e decolagens. Aqui na tela. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes passou a operar abaixo dos mínimos desde as 4h59 da manhã. Isso ocorre quando não há visibilidade mínima para pousos e decolagens. Ainda segundo a Infraero, um voo que veio de Belém não conseguiu pousar e precisou retornar para o aeroporto de partida. Um outro avião que veio de Porto Velho também não conseguiu pousar em Manaus às 6h35 da manhã. Por conta da má visibilidade, 2 voos já estão atrasados, um para Brasília e outro para Urucu. Agora, essa questão da neblina ocorreu em várias zonas de Manaus, principalmente nas zonas norte e oeste, se bem que na zona centro-sul, principalmente ali, quem passou na Avenida André Araújo viu também uma neblina bastante intensa. Motoristas, é claro, precisaram reduzir a velocidade para trafegar em algumas vias de Manaus. Agora, principalmente as avenidas ali da zona oeste, da zona norte e também da zona centro-sul, elas ficaram bastante comprometidas por conta dessa neblina que aconteceu aqui em Manaus desde as 5h30 da manhã. Esse horário foi o horário que mais dava para ver e ao longo da manhã, aos poucos, essa neblina foi dispersando. Viu, Catiana? Volto com você. Obrigada, Flavinha, pelas suas informações, graças a Deus, né? E a gente já melhorou aí, porque isso atrapalha mesmo ali a saída, a decolagem do Aeroporto Internacional, do Eduardinho também, e até a visibilidade, né, em vários pontos da capital. A gente volta a falar dos casos de polícia, porque um motorista de 30 anos foi executado ontem à noite com 9 tiros, depois de ter a casa invadida no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Os 4 pistoleiros chegaram na casa e se identificaram como policiais. Mas a Polícia Civil disse que a morte pode ter ligação com o tráfico de drogas e quem conta aqui na tela é o menino Jay Vira, o Juscelio Paiva. Messias da Silva Rodrigues foi a vítima de 39 anos que teve a casa invadida ontem à noite lá na área da comunidade Braga Mendes, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus, Catiana. Segundo informações de testemunhas desse homicídio, 4 homens chegaram lá na casa, estacionaram um veículo na rua e foram até a residência, bateram na porta e se identificaram como policiais. Mas já invadiram a residência e atingiram a vítima com 3 tiros. O Messias ainda tentou correr. Chegou na rua e foi atingido com mais 6 disparos. Executado então com 9 tiros. A maioria na região da cabeça, tórax, costas, morreu na hora. A polícia informou que o crime tem características de execução motivado pelo tráfico de drogas, já que o Messias ele tinha uma rixa com um traficante de drogas da área do Mauazinho, na zona leste de Manaus, identificado como Melquisedeque. Os policiais até o momento não conseguiram identificar nenhum dos pistoleiros e eles ainda foram audaciosos. Depois que fugiram lá da cena do crime, eles ainda levaram todas as cápsulas deflagradas das armas utilizadas por eles. E segundo informações de testemunhas, eram pistolas. Pistolas foram utilizadas nesse assassinato lá da área do Braga Mendes. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga mais esse assassinato.
Haja trabalho, né, para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um taxista foi sequestrado e colocado dentro do porta-malas do próprio carro. Enquanto 3 homens faziam assaltos com o veículo dele pela cidade, os suspeitos foram presos na área da Praça 14, na zona sul da capital, com uma escopeta de calibre 12. E detalhe, gente, os criminosos usaram uma criança de 7 anos para parar o taxista na zona leste da cidade. O menino era usado como isca para atrair as vítimas. Aqui na tela. Catiana, nós costumamos dizer que os taxistas eles vivem uma profissão de risco, perigo de vida mesmo. E ontem não foi diferente na área do Coroado. Um taxista que ele não teve o nome nem a idade divulgados, ele foi sequestrado, colocado dentro do porta-malas do próprio carro de trabalho dele, enquanto 3 assaltantes realizavam um verdadeiro arrastão na área do Coroado. E depois eles seguiram para a área da Praça 14, na zona sul de Manaus. Só que lá eles encontraram outros profissionais que também vivem nessa mesma profissão de risco. Encontraram os policiais militares da Força Tática. Em atitude suspeita, os policiais abordaram esses 3 homens. O Douglas Varela de Araújo, de 30 anos, ele estava inclusive com essa arma caseira, tipo escopeta calibre 12. Além dele, também foram presos o Raimundo José Costa e o Caliton da Molta Souza. Todos eles estavam cometendo assaltos, inclusive no carro do taxista que estava feito refém dentro do porta-malas. Os homens eles foram levados para o primeiro DIP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas também vão responder aí por esse sequestro relâmpago, né, que vitimou aí o taxista. Felizmente o trabalhador saiu com vida, mas o que ele viveu nessas horas aí que ele passou refém desses criminosos, acreditamos aí que nunca vai ser superado, mas a polícia prendeu e agora eles vão seguir para a audiência de custódia e depois, se a justiça decidir, para um presídio aqui de Manaus. Tomara que seja para o presídio, porque a população não aguenta mais ficar à mercê da bandidagem, que agora está sendo cada vez mais audaciosa, né? Usando uma criança para atrair as vítimas, mas é cada uma. Meus parabéns aí aos policiais militares da Força Tática por colocar atrás das grades esses bandidos. Aí, falando em bandidagem por aqui não acaba e não fica pouco, viu? A gente fala agora da onda de assaltos que toma conta lá do bairro Alvorada, na zona centro-oeste da capital. Comerciantes, de um lado, apostam em segurança particular, equipamentos também de segurança, como câmeras do circuito interno, na tentativa de inibir os bandidos. Só que nem isso tem adiantado, porque os criminosos atacam em qualquer hora do dia. Os furtos e roubos assustam e deixam no local o clima de medo e insegurança. O Eduardo Galvão traz uma reportagem agora aqui na tela do Brasil Urgente e conversou, inclusive, com um comerciante que foi assaltado várias vezes em menos de uma semana. Aqui na tela. Esse assalto foi no Alvorada 2, zona centro-oeste da cidade. Os ladrões invadem a loja e, além de roubar os produtos, a audácia é tanta que eles mandam os vendedores embrulharem a mercadoria para presente. Nesse outro, também no Alvorada 2, em uma motocicleta, o assaltante desce e vai até esse morador, que está distraído com seu celular. A ação dura segundos. Sem esboçar reação alguma, o morador continua sentado, parecendo não acreditar no que aconteceu. A onda de assalto aqui no bairro do Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus, está correndo solta. Os moradores, os comerciantes já não aguentam mais. Aqui nesse mercadinho que fica na Rua 9, ele já foi assaltado 5 vezes só esse ano. É praticamente um assalto por mês. Na última quinta-feira, um homem armado entrou
aqui no Mercadinho, como vocês podem acompanhar aí nas imagens. Ele anuncia o assalto, mostra a arma, o proprietário fica por aqui, a proprietária também. Ele xinga, ele briga, ele vai até o caixa, pega uma quantia em dinheiro. Nesse momento ele dá uma volta, passa de frente à câmera do circuito interno de segurança. Nesse momento podemos ver direitinho a cara do criminoso. Ele volta, quando ele sai da frente da câmera, ele vem até esse ponto onde fica os chinelos. Na maior cara de pau do mundo, na maior tranquilidade, ele vem, escolhe o número dele, bota aqui e diz: é esse que eu vou levar. Sai por onde entrou, como se nada tivesse acontecido. Isso foi na quinta-feira passada. Sexta, sábado, no final da tarde, novamente outro assalto. Dessa vez um casal e um homem. Os dois entraram pelo mercado, cada um com um revólver. Nesse momento, o mercadinho estava lotado, cheio de clientes. Um dos homens coloca a arma na barriga do proprietário, pede o celular. A mulher dá a volta, vem até o caixa, tenta arrombar, mas não consegue. Nesse momento eles ficam bravos, começam a xingar, esbravejar. Eles vêm até o painel de cigarros, levam alguns, além do celular do proprietário, e saem também como se nada tivesse acontecido nesse sentido. Tá difícil pra gente trabalhar porque não tem mais condições. A partir de hoje a gente vai ter que trabalhar na grade, no lugar dos bandidos, trancado na corrente, porque a insegurança é total e a autoridade não dá um retorno pra gente. Os dois casos foram registrados no 10º Distrito Integrado de Polícia. Se você reconheceu algum desses criminosos, entre em contato com a polícia. A sua identidade será mantida em sigilo. Enquanto isso, os moradores e comerciantes aqui do Alvorada 1 vão ficando assim, trancados e com medo. É a situação de muitos bairros de Manaus. Agora, produção, me traz aqui, por favor, aquela imagem onde os bandidos aparecem nitidamente. A população, o pessoal que está assistindo o Brasil, gente, pode ligar, enche a tela, por gentileza. Minha diretora, olha aí, ó, os bandidos, olha aí. Olha aí, se você tiver informações sobre esses criminosos audaciosos que tiram a paz de moradores, não só do bairro Alvorada, mas certamente de outros bairros ali da zona centro-oeste de Manaus, pode ligar para o 190 ou para o 181 da Secretaria de Segurança Pública e sua identidade vai ser mantida em sigilo. Enquanto isso, a gente faz o apelo aqui para o pessoal, os policiais militares da 10ª SICOM, né, que é a companhia interativa, para reforçar o policiamento ali naquela área. Eu vou tentar, minha diretora, a gente não conseguiu, né? Vamos tentar contato. Eu vou tentar contato em outro momento com o doutor Danilo Bacarim, que é o delegado titular ali do 10º Distrito Integrado de Polícia, para ele vir aqui, para ele falar com a gente sobre essa onda, né? O que eles estão fazendo para colocar esses bandidinhos ali atrás das grades. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos falar dos problemas da comunidade, que vem lá, sabe da onde? Lá do interior do estado. É já já, não saia daí. Muitíssimo obrigada a você que me dá a honra da sua audiência na tarde dessa terça-feira, ao vivo aqui na tela da Band Amazonas. A você que me dá o prazer de falar conosco, falar com toda a equipe do Brasil, gente, pelo Bandzap, que é o 984020201. Muitíssimo obrigada. A Elisângela, lá do Nova Cidade, o Mauro, no município de Altazes, Terra do Leite. O Gustavo, no município de Itacoatiara, terra da Miss Brasil. O Jamilson, lá na Praça 14. O Oséias, lá no Ileia. O Washington, no São José. O Misael, no João Paulo. A Michele, no Zumbi. E o Fabrício, no Santo Antônio. Muitíssimo obrigada, seu João, Dona Maria, Dona Raimunda. Um grande abraço aí para todos vocês. Olha, a gente fala agora dos problemas da comunidade, que não acabam e não fica pouco, viu?
O telespectador mandou aqui pelo nosso Band Zap e a gente, claro, que atende. É muito simples para participar, né? Você já sabe, manda aí o seu vídeo, manda a sua foto daquele problema que está tirando a paz da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, que a gente vai ter um prazer em te atender. Falando em cidade, o problema vem de longe, viu? Vem lá pertinho da fronteira do país, vem do município de Tabatinga e olha a revolta desse morador com as ruas abandonadas e entregue às baratas, segundo ele. Ele disse que o prefeito não faz nada. E ainda colocou, gente, sabe o que ele fez para chamar a atenção? A motocicleta dentro da Câmara Municipal do município. Mostra aí o que o morador, o telespectador Francisco de Assis mandou pra gente. Eu chegar com dinheiro já com posto, aí tem que sobrar a suspensão dianteira, rolamento, que nada vai ser. É todo nesse mesmo caminho. E eu tenho um carro, porque eu tenho que comprar a suspensão do carro. Eu não sei se vai ser agora. Entendeu? Eu vou tomar comigo. Eu pago imposto da moto, pago imposto do carro, entendeu? Tenho que comprar farda para os filhos. Todo dia eu chego lá, fico em casa, a mulher tem que lavar roupa todo dia, entendeu? E a gente paga caro. A terceira maior carga do planeta e a gente desse jeito aqui. Entendeu? Eu tô errado não, rapaz. Eu gosto aqui, essa casa, eu sou 200 mil reais por mês. A cada 5 meses é 1 milhão pra mim. Gente, que bafafá foi esse lá no município de Tabatinga? Vocês viram os argumentos aí do seu Francisco? Ele disse que não aguenta mais, paga pelos impostos, mas não tem serviços adequados. Claro, seu Francisco, que essa não é a melhor forma, né? Adentrando aí na Câmara Municipal, né? Isso daí não pode, viu? Você não pode fazer isso, minha gente. Vamos ter cuidado quando a gente protestar. Mas essa foi a forma que o morador lá do município de Tabatinga encontrou para chamar a atenção do poder público de lá. Nós entramos em contato com a CEINFRA, que disse por meio de nota que o governo do Amazonas vai investir 17 milhões na recuperação do sistema viário. As obras ainda não iniciaram porque está sendo montado o projeto base. A previsão é que essas obras se iniciem ainda em junho. Os trabalhos também dependem da estiagem. Por enquanto, o tempo chuvoso ainda impede qualquer ação nesse sentido. Foi a nota enviada pela CEINFRA. Enquanto isso, você pode continuar participando aqui conosco. Pega aí o celular, manda vídeo, você pode fazer aquele vídeo selfie aqui, ó. Vou pegar o celular para mostrar para vocês. Ó, começa a narrar o problema mostrando ali de fundo e manda aqui pra gente. Ou então pega aqui o celular mesmo na vertical e começa a mostrar e narra aí como fez o seu Francisco e manda aqui pra gente. Os problemas vêm agora lá do município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Espaços públicos são tomados pelo mato na cidade, que deveria ser a princesinha dos Solimões. A nossa equipe de reportagem, Eduardo Galvão, foi até lá e mostra agora como andam as coisas lá no município, aqui na tela. A princesinha dos Solimões passa por problemas sérios de infraestrutura. Como mostramos na semana passada aqui no Brasil Urgente, buracos e entulhos estão por toda a cidade, o que gera muita revolta e reclamações. Mas a gente mesmo está enxergando. Quantas pessoas têm caído de moto, têm quebrado a perna, até o próprio braço, o seu próprio veículo também, tudo isso. Mas a cidade está abandonada, as ruas têm muito buraco, entendeu? A gente, além de pagar a documentação da moto, tem que ver que tem muito buraco na rua. Quebra a moto, está quebrada aqui minha moto, tanto buraco na rua. Mas os problemas não param por aí. Espaços que deveriam servir de lazer e atividades físicas para a população estão assim, abandonados e tomados pelo mato.
Até os prédios que um dia já foram repartições públicas se encontram da mesma forma. Antes aqui funcionava o laboratório da Secretaria Municipal de Saúde, hoje abandonado. E detalhe, a poucos metros da Câmara Municipal. Um caso sério, como aponta esse morador. O acúmulo de sujeira causa forte mau cheiro e o lugar virou ponto de uso de drogas. O medo é geral. Vinham diretamente aqui as pessoas usar droga, né? Eu moro bem aqui ao lado e não tinha como nós dormirmos, ficarmos sossegados. De pensar que o nosso dinheiro, que é o dinheiro público, e aqui foi empregado num lugar onde não está trazendo proveito e nada para o nosso município, nem para as pessoas daqui que residem aqui próximo e do interior. Muitos estão insatisfeitos com a atual administração de Manacapuru. Esse comerciante diz não acreditar mais nas promessas do prefeito. Sinceridade, é cada vez pior. Camarada fala que vai fazer e vai fazer não sei o que e nada faz. O povo sempre é quem apanha, né? E a gente espera que faça alguma coisa por nós. Nós esperamos, tá tudo aí jogado, tá tudo aí, a Deus dará, né? Nós estamos à mercê da sorte aqui de tudo. É uma pena, né? Porque a gente vê aí patrimônios que foram erguidos com dinheiro público e estão abandonados. Quanto à questão da infraestrutura, a Prefeitura informou, por meio de nota, que já está em andamento uma licitação junto ao governo do estado para a recuperação do sistema viário do município. Serão realizados 50 quilômetros de recapeamento e 7 quilômetros de tapa-buraco, que irá beneficiar grande parte das vias da cidade, além de bairros que nunca havia recebido essa intervenção, segundo a nota. Já em relação ao abandono dos prédios, a atual gestão já recebeu inúmeros prédios nessas condições, tendo recuperado alguns deles, citando como, por exemplo, o ginásio poliesportivo do bairro da Liberdade, que se encontrava abandonado há mais de 4 anos e hoje está totalmente recuperado e sendo utilizado pela população. Também estão revitalizando a orla da cidade e o complexo esportivo do bairro Biribiri, que fica numa área da cidade. Quanto ao prédio em questão da Cefaz, o mesmo será demolido e integrado ao novo projeto de revitalização da Feira do Produtor, que também já está em fase de licitação junto ao governo do estado. Portanto, está aí as informações sobre essas duas situações dos prédios e o sistema viário do município de Manacapuru. A gente faz um rápido intervalo, na volta, viu? A gente fala aí sobre a expectativa, como é que tá a Copa do Mundo, hein? Já já. De volta, eu quero saber como é que andam os preparativos aí para a Copa do Mundo na sua rua, hein? Brasil! Eita, aqui a gente já começa a entrar em clima da Copa do Mundo. E aí eu vou pedir a todos vocês que mandem aqui para o nosso WhatsApp vídeos, fotos, onde você está arrumando a sua rua. Manda que eu quero mostrar aqui, faz um vídeo aí com toda a comunidade e eu quero já começar a mostrar aqui na tela da Band Amazonas ao longo de toda a nossa programação. E olha, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, você que interagiu conosco pelas nossas redes sociais. Muitíssimo obrigada. Não esquece que para rever o programa de hoje é só ir lá no YouTube, no canal da Band Amazonas. Gente, eu espero você amanhã às 4 horas da tarde, ao vivo aqui na Band Amazonas. Fica com Deus. Um beijo grande e até amanhã. Fica agora com Brasil Urgente, edição nacional. Até amanhã. Brasil. Boa tarde a você, nosso telespectador. A gente começa agora mais um Brasil Urgente ao vivo para